Paz esteja convosco. Toda honra e toda glória para nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Primeiramente, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Podem se sentar. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco em Tua presença e venho me despir, Senhor, de toda a minha humanidade, de toda a minha carnalidade, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua mensagem, que eu não leve nada de mim, Senhor, mas somente o Teu Espírito através de mim. Oh, glória. Quando a irmã abriu a Bíblia no início do culto, eu quase caí de costas, porque é incrível quando um culto é dirigido pelo Espírito Santo para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde o início as coisas vão encaixando. Maravilhoso. E eu faço uma pergunta para a igreja: como foi o ano de 2020? O que esperar de 2021? O seu adversário mudou? Ele vai mudar no próximo ano? Quais as armas que ele usa? E como o derrotar? O título da mensagem é: quer vencer em 2021? Conheça o seu adversário. E hoje será exposto qual é o nosso adversário. Mas antes, quem é que nunca mais quer ter problemas com Satanás, com o diabo? Levante a mão. Quem é que nunca mais quer ter problemas com o diabo? Eu conheço uma oração que a pessoa nunca mais vai ter problemas com o diabo. Quem é que quer essa oração? Eu faço. Quem é que quer? Mas antes, eu vou contar um testemunho. Eu aprendi essa oração com um pastor. E esse pastor estava falando com um irmão. E esse irmão disse: pastor, eu não quero mais ter problemas com o diabo. Eu estou cansado de ter problemas com o diabo. E o pastor disse: eu conheço uma oração que você nunca mais terá problemas com o diabo. Posso orar? Pode. Aí o pastor colocou a mão na cabeça do irmão e disse: Senhor, eu entro em Tua presença neste momento. Este teu filho nunca mais quer ter problemas com o diabo. Então mata ele agora. Acaba com a vida dele agora. E nunca mais ele terá problemas com Satanás. Agora eu vou refazer a pergunta: quem é que quer ter problemas com o diabo? Ninguém levanta a mão. Glória a Deus. A verdade é, meus queridos, que até o nosso último fôlego de vida, nós sempre teremos problemas com Satanás. E existem 4 categorias de pessoas em relação ao diabo, em relação a Satanás. E essas 4 categorias são: primeira categoria, aqueles que não acreditam na existência do diabo.
Eles não creem que o diabo existe. Não creem nem que o inferno existe. Essa é a primeira categoria. Segunda categoria, aqueles que superestimam o diabo. Dão poder além do que ele tem. Muitas vezes nós temos que vigiar se não estamos nessa categoria. Sim. Porque muitas vezes Deus, na sua palavra, diz: ei, tudo é possível ao que crê. Mas basta alguém dizer: o diabo disse que vai te matar. E a pessoa já cai em prantos e desespero. Porque dão mais poder ao diabo do que ele tem. No século II, Maniqueu propôs uma teoria de que o diabo e Deus eram forças similares. Que o diabo quase vencia Deus, até que chegava a um ponto que Deus ia lá e conseguia sobrepujar. Essa doutrina é chamada de maniqueísmo. O diabo é um rato, é um micróbio. O diabo não tem poder algum, a não ser aquele que foi dado desde o início da criação. E quando Jesus diz, Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do inferno, nada nos causará dano algum. Significa que, se nós estivermos em comunhão com Deus, praticando a palavra de Deus, pode ter certeza, o maligno não o toca. Amém. Terceira categoria, aqueles que subestimam o diabo. Soberba, altivez. Amém. Por exemplo, aqueles que entraram na igreja, estão crescendo na fé, daqui a pouco ocupam um cargo dentro da igreja. Agora que o diabo não tem nada comigo, agora sim. Se ele se apresentar a mim, eu, além de pisar, ainda giro o pé em cima da cabeça dele. Só que a Bíblia relata que a soberba precede a ruína. O diabo é um rato, mas ele é extremamente inteligente. Ele é extremamente astucioso. E pode ter certeza, se ele foi capaz de enganar a terça parte dos anjos para nos enganar, é rapidinho. Quarta categoria, aqueles que adoram o diabo. Nos Estados Unidos existem 500 igrejas de adoradores do diabo, fundadas por Aleister Crowley e Anthony Lavin, aonde eles pregam que Deus é mau e o diabo é bom. E se nós formos olhar as notícias e formos olhar até mesmo no Facebook, essa doutrina satânica está aos poucos sendo disseminada na igreja brasileira. Porque tem muitos que estão dizendo: por que você está servindo a Deus? Você anda doente? Você tem dívidas? Teu nome está mais sujo que pau de galinheiro? Você é um derrotado, é um fracassado? Enquanto que do outro lado as pessoas estão bem, estão ricas,
bens, estão andando por cima da carne seca. E isso começa a contaminar o coração, a tal ponto que, se a pessoa não estiver vigilante, ela começa a aceitar, até o ponto dela cair. Mas quem era Satanás? Quem é esse adversário tão inteligente e astucioso? Satanás significa acusador. Esse é o principal significado da palavra Satanás e diabo. E o mais incrível é que ele acusa Deus diante dos homens e acusa o homem diante de Deus. Ele acusa Deus diante dos homens. Vamos relembrar Eva. Certamente, se você comer do fruto, você não vai morrer. É mentira de Deus. E acusa o homem diante de Deus. Vamos relembrar Jó. Mas também, você abençoa a vida dele grandemente. Você enche ele de bens, de riquezas. Como é que ele não vai te adorar? Mas quem era Satanás no início? Antes da criação do ser humano. Ezequiel capítulo 28. Este texto é uma profecia contra o rei de Tiro. Mas na medida que nós vamos lendo o texto, nós vemos que tem qualidades e tem características que não são de um ser humano, mas são de um ser. Um ser que nós o conhecemos como Satanás. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Se nós chegássemos na época e disséssemos: Deus, eu quero enxergar a criação mais perfeita, mais maravilhosa, Deus ia chegar e dizer: Lúcifer, vem cá. Ele era o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era muito lindo, extremamente lindo, extremamente sábio. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Satanás, ou Lúcifer na época, era o regente da adoração a Deus. Tu eras querubim ungido, para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ele era querubim, e não somente querubim ungido. Tinha poder.
e no meio das pedras afogueadas, outra tradução diz, nas luzes da ribalta. Quem já foi num teatro, num circo, aquelas luzes que ficam direcionadas para o espetáculo, aquilo dali é chamado luzes da ribalta, ou pedras afogueadas. Então, por onde Lúcifer passava, ele chamava a atenção, tamanha formosura, tamanha sabedoria. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Se nós rasparmos todo o pecado, se nós rasparmos a superfície, nós vamos encontrar no interior de todo o pecado orgulho. E Lúcifer se orgulhou. Eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou poderoso, eu sou muito sábio. O que aconteceu? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Se encheu de orgulho. E em Isaías, capítulo 14, é o ponto aonde se inflamou tanto o orgulho de Lúcifer. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das nuvens mais altas, e serei semelhante ao Altíssimo. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Quantos pregadores, quantos cantores, quantos obreiros estão se achando mais do que são? Quantos cristãos estão se achando mais do que são? Deixando o orgulho encher o coração, a tal ponto de desprezar os irmãos. Amém. Então, quando Lúcifer se encheu de orgulho, o que ele fez? Começou a pregar para os anjos: ei, essa trindade santa aí não está com nada, o negócio é comigo. O que está acontecendo ali não é nada. Sigam-me, que vocês vão ver que eu serei melhor que esse Deus. E ele corrompeu a terça parte dos anjos. Vou fazer um pequeno cálculo. O universo tem, segundo dizem, mais de 94 trilhões de anos-luz. Mais de 94 trilhões de anos-luz de extensão.
Vamos supor que o exército angelical no início fosse 300 milhões de anjos. A terça parte são 100 milhões de anjos. Este é o nosso adversário. Se foi capaz de enganar a terça parte dos anjos, se não vigiarmos, nos enganará facilmente. Ele foi lançado na terra. Estava no jardim do Éden. Com o poder que ele tinha, ele fez a serpente falar. E falando a serpente, fez o homem pecar. E quando o homem pecou, ele se proclamou o Senhor deste mundo, o Deus deste século. Aí Deus disse à serpente: você vai rastejar, porque a serpente foi o instrumento de Satanás. Você vai rastejar. Um pequeno aviso para nós: quando deixamos Satanás nos usar, a recompensa nossa será rastejar. Ao invés de nós estarmos andando, correndo, nós vamos rastejar. E para a mulher disse: com dor dará luz aos partos. Com dor dará luz ao parto. E a tua semente, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Ela pisará na tua cabeça e você morderá o calcanhar. E se nós formos analisar a Bíblia de Gênesis até a cruz, foi isto que Satanás tentou fazer. Primeiro com Abel, incitando Caim a matar o irmão. Depois, o povo no Egito. Tudo para acabar com o homem. E por quê? Porque cada um de nós fomos escolhidos, amém, para estar no lugar de Lúcifer, como regentes da adoração de Deus. É por isso que ele nos odeia tanto. Ele teve o livre-arbítrio, pecou, mas não tem chance de arrependimento. Porém nós, se errarmos, se nós confessarmos o nosso pecado e verdadeiramente nos converter, Ele nos perdoará. Quando Jesus nasceu, Satanás tentou impedir o crescimento do Messias, incitando Herodes para matar as crianças. Depois de grande pensou: eu vou usar um amigo, fazer com que traia, para que Cristo não permaneça no seu ministério. E quando ele pensou que conseguiu, Jesus morreu. Ele estava alegre e feliz. Porém, ao terceiro dia, o Mestre ressuscitou. A primeira atitude de Cristo foi pegar as chaves do inferno e dizer: agora a salvação é pela fé. Agora a salvação
não é por sacrifícios. Enquanto tu, serpente maldita, incitava o povo a pecar e depois sacrificar para purificar o pecado, com a minha morte e ressurreição, se eles se converterem, eles estão salvos. E Cristo funda a igreja. Aí Satanás pensa, não, já que eu não consegui vencer o Filho de Deus, eu vou destruir a igreja, incitando Roma a perseguir os cristãos. Mas ele deve ter ficado perplexo quando Domiciano disse a seguinte frase: o sangue dos cristãos parece semente. Cada um que nós matamos, nascem mais e mais. Aí Satanás mudou a tática e começou a se infiltrar na igreja, até que Constantino, imperador de Roma, teve um sonho. Neste sonho, ele sonhou com uma cruz pegando fogo. E ele entendeu que ele tinha que adotar o cristianismo como a igreja principal. E assim ele venceria e seria um grande imperador. E ele chamou os líderes cristãos. E assim foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que, em vez dos líderes manterem a postura da palavra, Constantino disse: nós não temos que fazer o reino de Deus avançar? Não temos que pregar o Evangelho? Vamos adotar algumas práticas e costumes das outras religiões, para que assim os fiéis deles passem a ser nossos fiéis. E assim, a Igreja de Cristo se contaminou. A tal ponto que se alguém lesse a Bíblia, fora algum padre, era morto. A história conta. Só que o justo vive pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existiu um homem chamado Martinho Lutero, que foi contra as práticas pagãs dentro da igreja. Postulou as 95 teses, iniciando assim o movimento da Reforma Protestante. A volta às Escrituras, a volta à adoração somente a Cristo. Até que Satanás, o nosso adversário, entrou na igreja, contaminando a igreja. Contaminando como, pastor? Contaminando com a fofoca, contaminando com a idolatria. Sim. Quando deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar o pastor. Nós, pastores, somos seres humanos, falhos, errôneos, muitas vezes passando por lutas e situações piores do que a igreja. A diferença é que nós somos o esteio
nós não podemos mostrar. Formando panelinhas, grupinhos dentro da igreja. Aquele irmão, aquela irmã, não pensa do jeito que eu penso, deixa de lado. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por mãos, pés, braços, membros. Se a mão direita não gosta da esquerda, vai orar, porque as duas juntas têm poder para salvar, curar e libertar. Quem é que assistiu o vídeo que o pastor compartilhou no grupo da igreja e no grupo de obreiros? Quem é que assistiu? Pode levantar a mão quem assistiu. Pois é. Um vídeo tremendo. Eu assisti ontem à noite, assisti hoje de manhã e assisti depois do almoço. Sabe por quê? Porque Satanás tem congelado os obreiros. Sim, tem congelado os obreiros. O pastor Sandro Fontoura, pastor do vídeo, relatou o testemunho que, vou ter que ser breve, melhor assistir, que ele foi chamado para ser vice-presidente de uma congregação. Amém. E na reunião de obreiros, os obreiros reclamavam de um irmão, que não era nem obreiro, de um irmão, que ele pulava no culto, que ele corria, que fazia baderna. Motivado por esses obreiros, o pastor foi conversar com ele. Chegando lá, primeira coisa o irmão disse: pastor, antes de alguém abrir a boca aqui dentro da minha casa, aqui tem doutrina. Aqui tem que orar primeiro. E eles oraram. Esse irmão, ele foi um ex-traficante, recebeu 3 tiros de calibre grosso no peito, não morreu. Teve um espeto atravessado no corpo, não morreu. Levou tiros de metralhadora, não morreu. Tudo porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele disse que fazia 3 anos que ninguém visitava ele. E que quando ele soube que este pastor tinha entrado para a congregação, ele orou a Deus: se esse homem é um homem de Deus e tem um espírito como o meu, ele vai aparecer na porta da minha casa. E foi o que aconteceu. Esse homem morava no barraco, junto do morro. O banheiro dele dava para um precipício. O barraco todo torto. E o pastor comentou do barraco dele. E ele disse: pastor, uma vez eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais. Porque eu li na palavra que aqueles que buscam a Deus são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre.
E desde então ele não teve mais medo. Ele disse: meu barraco pode estar torto, mas ele está de pé, sabe por quê? Porque quem cuida dele é Jesus de Nazaré. Eu pergunto para a igreja: será que Jesus tem cuidado do barraco da tua vida? É forte? Muito forte. Aí o pastor disse: bom, não tem mais nada para falar, eu vou embora. E quando chegou na reunião, ele pregou. E aquele irmão começou a pular, começou a correr. Aí o pastor disse: entre vocês e ele, eu escolho ele. Sabe por quê? E ele relatou o que aconteceu. Porque esse irmão disse: pastor, quando faz 3 anos que eu me converti, ninguém vinha me visitar. Eu estive preso. E Deus enviou um servente de pedreiro para ir falar comigo. E esse servente de pedreiro disse: quem é o irmão? Ó, você não vai ficar 20 anos preso. Deus vai te tirar. Amém. E de fato aconteceu. E ele disse que para ele ser liberto, o juiz disse que enquanto ele fosse crente, nenhuma acusação seria sobre ele. Mas ele não podia se desviar, senão ele voltava para a cadeia. Aí ele era o primeiro a entrar no culto, a entrar na igreja, e o último a sair. Quando o pastor falava do poder de Deus, ele começava a pular. Quando o pastor falava da glória de Deus, ele começava a correr. E nós, como obreiros de Deus, viemos para o culto, muitas vezes atrasados, muitas vezes obrigados, sem vontade. Amém. Sabe por quê? Porque aquele irmão, ele vinha para o culto, não porque se ele não fosse ele podia ser preso, mas ele vinha com extrema fome. Sabe quando a gente sente aquela fome, fica um tempo sem comer e sente aquela fome, que tudo que a gente faz é gostoso. Até um arroz queimado, nossa, é maravilhoso, é delicioso. Essa fome é que nós devemos ter aqui na igreja, porque muitas vezes nós viemos obrigados, sem vontade, loucos para estar em casa fazendo qualquer coisa, menos vir aqui famintos pelo poder de Deus, famintos pela palavra de Deus, famintos pela misericórdia e a graça de Deus. É por isso que Satanás conseguiu fazer com que a igreja brasileira se tornasse morna, fria. Tirando a parte da igreja agora, a parte pessoal. Como é que Satanás age? No casamento ele age no vaso mais frágil, na mulher. E em algumas vezes no homem também. Porque o que tem de casamento, que o vaso mais forte está sendo a mulher do que o homem. Qualquer coisinha, o homem já está dando o prato de derrota, ao invés de ser o sacerdote da casa. Na vida financeira, Satanás age na cobiça.
assim como chegou diante de Jesus. E veja que Satanás esperou o 40º dia para tentar a Cristo, não os outros 39, porque foi o dia que Cristo carnalmente estava mais fraco. Ele disse: está vendo esses montes? Está vendo essas nações, essas riquezas? Está vendo tudo isso? Tudo isso eu posso te dar. Basta você se prostrar. E aqui cai um ponto que tem sido pregado. Um dardo, uma seta de Satanás que está sendo pregado na igreja brasileira. Que prega que para você mostrar que você é um cristão verdadeiro, você tem que ser rico. Você tem que ter bens. Quem prometeu riquezas não foi Deus, foi Satanás. A prosperidade do povo de Deus não é riqueza. Para uns, ele torna rico. Para outros, ele torna humildes. Mas a prosperidade é nunca te faltar o pão, nunca te faltar o sustento, nunca te faltar nada. Amém. Isso é prosperidade. E não o que tem sido pregado na igreja brasileira. Na vida pessoal, Satanás age no egoísmo. Da mesma forma como Satanás incitou a Cristo: ei, tu não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. E é assim que ele tem agido com nós. Muitas vezes, quando passamos por um pobre, por um necessitado, por um órfão, por uma viúva, e viramos o rosto para o outro lado. Satanás age usando a Bíblia. Ele age usando o poder que ele tem. Satanás é o mestre da dúvida. Se Deus diz, você vai vencer, Satanás vai lá e coloca um pontinho de interrogação. E aí você diz, eu vou vencer? Deus diz, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Satanás coloca pontinho de interrogação. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece? Esse é o nosso adversário. A promessa de Satanás para a sua vida se transforma na sua nudez. E este é o motivo o qual Deus permite os ataques de Satanás para nós, para mostrar nossa nudez, aquilo em que somos fracos, aquilo em que precisamos mudar, ser transformado, ser regenerado. Se o dinheiro é minha fraqueza, Satanás vai atacar na minha vida financeira. E assim Deus está me mostrando, eu preciso mudar meu pensamento em relação à vida financeira. Eu preciso confiar em Deus, deixar Deus agir. Se Satanás coloca uma dor, uma enfermidade, não é para você ficar se remoendo, não. É porque Deus está dizendo, você está deixando a dor ser mais forte do que eu posso fazer na tua vida. Ao invés de você aceitar a dor, ao invés de aceitar a enfermidade,
Viva pela fé. Não viva agindo com dor. Viva agindo como se não tivesse dor. Amém. Porque se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Se não for da vontade de Deus, você não será curado. Mas para Ele seja toda a glória. Nós fomos mal acostumados a usar Deus como gênio da lâmpada. Deus, eu preciso ser curado. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero uma outra casa. Deus, eu quero um emprego melhor. Não é isto que nós deveríamos fazer. Só uma coisa que nós devemos fazer, que se chama adoração. Quando nós adoramos a Deus, pode ter certeza, Ele age naquilo que necessitamos agir. Ele age naquilo que precisamos. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus decide não fazer. Tem enfermidades que são para a morte, que Deus não faz nada. Porque para Ele, o importante não é a cura, o importante é a pessoa. Tem enfermidades que Ele cura, mas não devemos pensar se seremos ou não curados. Devemos pensar, Deus acima de todas as coisas. É buscar o reino, é buscar a justiça. Satanás tenta te desviar do caminho, porque o ser humano foi criado com o propósito de reger a adoração a Deus. Este é o nosso inimigo. A palavra diz que ele anda como um leão, rodando, buscando a quem ele possa devorar. E da forma com que nós estamos agindo, como igreja, como filhos de Deus, pergunte para si mesmo: será que ele não vai me devorar? Mas pastor, o que temos que fazer, pastor? Nós temos que estar preparados para a batalha. Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, para que as hostes espirituais da maldade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então temos que estar preparados para a batalha. Temos que resistir ao diabo, aos dardos inflamados, às setas ardentes. Temos que resistir às astutas ciladas dele. Temos que vigiar. Como é que a gente vai se preparar? Como é que a gente vai resistir? Vigiando, estudando as Escrituras, orando, se humilhando para Deus, confessando os pecados, se convertendo,
sendo regenerado. O que acontece quando fazemos isto? Primeira coisa, somos salvos. Somos instrumentos de cura, libertação e poder. Temos nossos sonhos, projetos e propósitos realizados em nossa vida conforme a vontade de Deus. O ano está terminando. Um novo ano está iniciando. Nunca Deus agiu de forma tão contundente. No início do ano, muitas denominações, sob o ardil de Satanás, fizeram campanhas com a promessa de riquezas e bens em dobro. 2020 é o ano da bênção dobrada. 2020 será um ano fantástico, cheio de bênçãos, cheio de prosperidade. A apostasia foi tão grande que Deus enviou uma trombeta. Juízo misturado com misericórdia. Deus permitiu um ser microscópio, um vírus, ser instrumento de Deus para mostrar para a humanidade que com Deus não se brinca, que o Deus do dinheiro, o Deus de riquezas, não é o verdadeiro Deus. Como vencer em 2021? Se humilhando, orando, buscando a face de Deus, confessando seus pecados e se convertendo dos maus caminhos. Chegou o momento de sermos a noiva de Cristo, buscar o reino de Deus e a sua justiça com todas as forças até o último fôlego de vida. Só assim Deus vai realizar o plano, o propósito, o projeto em sua vida. Agora que conhecemos o nosso adversário, sabemos como enfrentar e vencer para a glória de Deus. Combata o bom combate, acabe a carreira, guarde a fé. Vamos nos pôr em pé. Vamos apagar as luzes.